colocamos uma lista, né, no grupo, e nós vamos fazer, né, esses exercícios da lista. Boa noite, Luiz. Então, boa noite. Na primeira questão, diz assim: quantos são os anagramas, deixa eu colocar aqui, quantos são os anagramas da palavra cabide? Então, existe aqui uma palavra, né, cabide. Ele quer saber quantos anagramas da palavra cabide, onde vogais e consoantes, então é assim, vogais e consoantes se alternam. Muito bem. Então, ele quer saber quantos anagramas, né, são essas palavras que você, alternando, trocando, permutando as vogais e as consoantes. Agora, tem um detalhe, né, nessa colocação aqui: vogais e consoantes se alternam. O que quer dizer isso? Quer dizer que não pode haver duas consoantes juntas, nem duas vogais. Na própria palavra, você observa o seguinte: olha, C é consoante, B é consoante e D é consoante, né? A palavra ajuda a gente aqui. O A é vogal, o I é vogal e o E é vogal. Então, na própria palavra, já há aqui uma alternância, né, alternando vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Olha, quando eu olho para essas consoantes do jeito que está aqui, se eu trocar a posição delas, quer dizer, eu tenho três consoantes. Aí eu vou fazer de duas maneiras: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cabide. Quer dizer, se for pelo princípio multiplicativo, né, vamos supor que eu coloque aqui, eu tenho três consoantes, né? Consoantes, eu tenho o C, o B e o D. E as vogais, eu tenho o A, né, o I e o E. Se eu pensar em botar consoante aqui, né, qual é a escolha que eu tenho para colocar aqui? Eu tenho três. Seu chamado princípio multiplicativo. Eu tenho três possibilidades, então eu boto 3. Né? Agora, aqui vai entrar outra consoante. Então, se eu botei uma aqui, sobram duas. Né? E aqui, logicamente, tem 3, sobrou uma. Isso também pode ser escrito, aí eu vou usar um novo termo, que é a permutação de CBD. Quer dizer o seguinte: eu vou trocar, permutar, né? Mudando as letras, logicamente, na posição. Essa permutação, né, dessas três letras, ela pode ser escrita agora com uma forma assim: permutação de 3. Quer
representação também matemática, que é chamado de 3 fatorial. O que é um número fatorial? Você começa por ele, é uma multiplicação onde os fatores você vai sempre tirando uma unidade, até chegar no último fator, que é a unidade. Então, por exemplo, 3 vezes 2 tirou uma unidade vezes 1. Quer dizer, isso aqui dá 6. Isso aqui é um produto, né? 3 vezes. Então, se eu fizer 3 vezes 2 vezes 1, exatamente aquilo. Agora, no caso das vogais, pensando aqui em vogal, né, eu tenho também quantas vogais? Da mesma forma, eu tenho 3, eu tenho 2 vogais, eu tenho 1. Pensando nessa situação aqui. Então, se eu agora, podia estar fazendo assim, mas se eu pensar de uma outra forma, só para abrir de uma outra forma, se eu pensar na permutação de A, de I e de E, eu tenho a permutação de 3 também, que é 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Muito bem, então se eu fizer a permutação, né, de 3, e se eu fizer a permutação de 3, né, eu tenho, se eu quiser escrever assim, eu tenho 3 fatorial que multiplica 3 fatorial. Ora, é a resposta? Não. Por quê? Porque quando eu coloquei assim, vamos pensar, eu botei aqui, ó, consoante, vogal, consoante, vogal. Só um pouquinho, gente. Consoante, vogal. Então, se eu agora, veja, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, mas se eu mudar agora a posição, quer dizer, simplesmente mudar assim, vogal para cá, consoante para cá, quer dizer, estou fazendo essa mexida, né? Isto é, em vez de eu começar, em vez de ser consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, eu vou ter vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, que é exatamente a mesma operação matemática. Então, na verdade, estou dobrando, né, quando eu faço, eu troco aqui, né, esse modelo aqui, eu estou dobrando isso aqui. Então, o meu resultado final será 2 vezes 3 fatorial, a gente sabe que é 6, né? 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial é 6, e aí eu tenho 6 vezes 6, 36. 36 vezes 2 dá 72. Então, a resposta, né, dessa questão é 72. Então, você tem 72 maneiras de escrever essa palavra cabide, alternando as letras. Se não houvesse alternação, quer dizer, se você fizesse escrevendo anagramas com essas letras somente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, você estaria permutando as 6 letras, independente se vai ficar consoante junto com consoante. Ora, aí você teria uma situação diferente, você teria mais, você teria permutação de 6. Teria 6 fatorial. Lógico que, de acordo com o problema, você vai fazendo aí esse trabalho matemático. Muito bem. Na questão 2, essa
todas essas questões são questões de concurso. Algumas questões, né, eu acho até fáceis, algumas mais difíceis, mas essa, por exemplo, que a gente fez aí é razoavelmente fácil. Por exemplo, quantos anagramas da palavra palco? Questão 2. Então ele tem uma palavra palco. Podemos formar de modo que as letras A e L apareçam sempre juntas. Então A e L ficam juntas. Ele quer saber quantos anagramas. Né, que a gente já, não sei se a gente já fez, mas veja só. O A e o L, eles estão juntos. Então quer dizer o seguinte, se eu pensar, associando comigo, no princípio multiplicativo, e sempre que você tiver assim um problema que duas letras ou duas pessoas vão ficar juntas, quer dizer, na realidade, quando você permuta, aquelas duas letras, duas pessoas, aqueles dois números, se deslocam como se fosse uma coisa única, um objeto único. Então, você conta como se fosse um. Então, se você usasse o princípio multiplicativo, né, você teria aqui 1, 2, 3, 4. Não, sim, isso aqui seria 1, 2, 3, 4. Aí, quantos você poderia colocar aqui? Eu poderia botar o P, eu poderia botar o AL, que ficaria como se fosse o A e o L, né, duas letras. Aqui, quer dizer, na realidade, poderia ficar o P, ou o AL, ou o C ou O. Aí seria o 4. Agora, se eu coloquei o P ou o AL aqui, qualquer uma dessa, aqui fica 3, aqui fica 2, aqui fica 1. Ou você faz, estou mudando um pouquinho, pensando na permutação dessas 4 letras. Essas 4 letras aqui, ó. 1, 2, 3, 4, então permutação de 4. Que é, a gente já falou, 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que é 3 vezes 4, 12 vezes 2, 24. Mas tem um detalhe interessante que a gente, estava até, quando a Kelly, eu acho que na última aula colocou, né, às vezes muda o problema, você tem que interpretar, porque ele diz assim, o A e o L tem que estar junto. Mas junto pode estar o A e o L, e também pode estar o L e o A. Isso, a não ser que ele dissesse o A e o L nessa ordem. Não, quer dizer, tem que estar o A primeiro e o L depois. Aí não, aí seria realmente a permutação de 4. Mas não, se eu não tenho isso, no sentido que eu posso ter o A, o L, o LA, da mesma forma que eu fiz aqui, um pouquinho diferente, que eu tive que dobrar, aqui também eu vou ter que dobrar. Então eu tenho 2 vezes, na realidade, a permutação de 4, que é 2 vezes, né, o 24, que é 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4. Então você tem 48 palavras ali, anagramas, que é o que acontece quando o A e o L estão juntos. Bom, agora, 3. Quantos números distintos, eu peguei uma
som, porque o aparelho estava ruim. Mas, gente, o som é muito bom. Qualquer coisa que vocês fazem aí, eu escuto aqui. Então, olha só. Quantos números distintos podem ser formados permutando-se os algarismos do número 21.421? Gente, está vendo um barulho estranho, não sei se é de alguém aí. Vamos lá. Quantos números distintos podem ser formados permutando-se os algarismos do número, desse número? Quantos números distintos? Bom, então, gente, quer dizer, na realidade, o que ele quer saber? Quantos números distintos quando você muda ali, o número vai ser diferente do outro, né? Quantos números você pode formar com esses carinhas aqui, não é isso que ele quer? Então, aqui tem uma situação, já mudou um pouquinho, porque é uma questão que chama permutação por repetição. Eu não sei se eu falei, eu acho que eu falei só de permutação circular. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Vamos imaginar que eu tenha uma quantidade de números correta, onde é evidente que quando eu tenho, por exemplo, eu formo esse cara e vou perguntando, quando eu mudar a posição do 2 com o 2, como eles são indistinguíveis, isso não tem valor, não tem sentido. Isso aqui 2 e 2, numa permutação, esse cara vem para cá, esse cara vem para lá, é o mesmo número. Mas vamos imaginar, deixa eu pensar aqui, vamos imaginar que eu tenha, né, correto essa permutação, onde eu não estou vendo essa situação aqui, ó, do 2 para cá e o 2 para lá. Isso eu estou tirando. Eu vou chamar de N, para fazer que vocês entendam. N. Agora, quando isso aqui, então, isso aqui eu estou excluindo essa troca. Agora, eu vou colocar agora aqui, multiplicando por N, essa situação que eu posso estar trocando esses dois caras. Quer dizer, em cada número que eu formo, né, quando eu permuto, esses dois caras aqui eu troco. Quer dizer, uma coisa que não pode acontecer, mas eu vou botar aqui. Então eu vou chamar a permutação de 2. Mas o 2 não é esse 2, são dois elementos. Tá? Agora eu tenho esses dois aqui. Aí eu vou fazer a permutação desses dois, né, multiplicando por N. Se eu fizer isso aqui, né, se eu pegasse, eu tenho as permutações corretas que eu quero, que os elementos distinguíveis não mexem. Mas se eu incluir esse cara perguntando e esse cara perguntando, eu vou ter a permutação de todos, de 1, 2, 3, 4, 5. Se eu fizer a permutação de 5, né, dá 120. 5 fatorial é 120. Só que nessas permutações de 5, está entrando em cada jogada, cada número, está entrando a troca do 2 com 2 e do 1 com 1. Aqui.
quero N, o N é a permutação de 5 dividido pela permutação de 2 vezes a permutação de 2. Isso, né, tem uma representação, tá, dentro de permutação com elementos indistinguíveis ou com elementos repetidos, não é muito bom esse termo, segundo os matemáticos, você tem a permutação de 5 com 2 elementos, que quando você permuta você não distingue, e com 2 elementos que você não distingue. Então isso que está aqui, o que eu escrevi aqui, é exatamente igual a isso, nessa equação que eu tirei. E a permutação de 5 é 5 fatorial. Permutação de 2 é 2 fatorial, que é o próprio 2 fatorial. Então veja como é que você vai encontrar no livro. Você encontra assim, mas que saiu de uma equação e que no livro não mostra. Ele já volta direto. Então é importante, tudo bem, você percebeu, num exemplo pequenininho, o que eu fiz, que na realidade é isso. Você vai pegar os 5, permutar e dividir por os 2, por esses 2 caras, então são 2 a 2 fatorial, por esses 2 caras é 2 fatorial. Se tivesse 3 iguais, 3, 1, por exemplo, seria 2 fatorial vezes o 3 fatorial, seria 3, 1. E aí você vai ter 5 fatorial é 120, tá? Não sei de cabeça. E o 2 fatorial é 2, com 2 fatorial é 2, dá 4. E 120 dividido por 4 dá 30. Então você tem 30 números ali. Certo? Não sei se vocês entenderam. Quer dizer, na realidade, você, depois que, né, você usa isso aqui. Mas a gente que é professor, né, e vai um dia dar aula para alguma, vai dar aula, ou vai lá estar dando aula, é bom mostrar para o aluno, porque ele não entende, ele vai, pô, por que tem que dividir? Por que tem que dividir pela permutação do que são indistinguíveis? Complicado. Vocês entenderam, gente? Vocês podem falar se quiser. Quem falou, Kelly? Tá certo, Kelly. Agora a voz está boa pra caramba. Muito bom. Então vamos lá. 4. Com uma letra A, 4. Com uma letra A, uma letra A, uma letra B, uma letra B e N letras C. N letras C. Podemos formar 56 anagramas. 56 anagramas. Diferentes, usando todas as letras. Qual o valor de N? Então, gente, olha só. Ele diz assim, com uma letra A, ó, com uma letra A, né, uma letra B e N letras
letras C. Então ele tem C, eu não sei quantos, eu só sei que tem N. Né? Aqui tem uma, outra, sumiu? Então, peraí, gente, vamos lá. Por que sumiu? Porque eu já vou botar. Peraí. É porque eu, no corre-corre, deixei de fazer uma coisa aqui. Só um instante. Peraí. Mexendo um pouquinho, gente, só. Pronto, acho que agora ficou. Então, veja só. Eu tenho e N letras C. Muito bem. Então, essas letras são repetidas. Ele quer qual é o valor de N. E diz que aqui eu tenho 56 anagramas. Então, na realidade, eu vou usar o que a gente chama de permutação. A permutação de uma quantidade de letras. Quantas, gente, vamos pensar em permutação com elementos com repetição, como que é. Então, como é que eu escrevo? Ó? Eu escrevo tudo em cima, né? Então, agora eu já estou usando aqui a permutação de todos os elementos. Olha, quantos elementos eu tenho aqui? Eu tenho N, né? Porque ele diz que são N letras C, mais uma letra B, mais uma. Então eu tenho permutação de N mais 2. Tá certo? Agora, quantas repetidas? Só tenho N. Porque essa aqui é uma, essa aqui é uma só. Então eu só tenho N. Então, o que foi escrito ali, agora com letras está assim. Isso aqui é igual a 56. Veja como é interessante a gente também mostrar o que eu fiz aqui usando permutação. Por quê? Porque pode ocorrer que você tenha uma equação e às vezes, pelo princípio multiplicativo, é complicado. Então, tanto o arranjo, porque o arranjo é princípio multiplicativo, tanto a permutação, que é princípio multiplicativo, e até a combinação, também, que na realidade a combinação é um arranjo, mas você divide, né, há uma divisão, porque os elementos eles não se alternam, não se permutam, não se trocam, quando você está combinando eles, você precisa às vezes saber fazer não usando o princípio multiplicativo. Então isso também me preocupa. Por isso que às vezes é bom a gente estar falando das duas formas. Então aqui, por exemplo, eu estou usando exatamente o que eu fiz aqui. Ou você pode estar... Por exemplo, o que é permutar? O que é isso aqui? Escrevendo de uma forma ali. Você vai pegar esse n mais 2, fatorial, né, porque é esse cara, dividido por n fatorial. O cara que está aqui, dividido por isso. Isso dá 56. Olha, aí vem, né, o que significa n mais 2 fatorial. N mais 2 fatorial, como eu já disse, é o n mais 2. Esse fator que vem a seguir é tirar uma unidade daqui. Se fosse 5 fatorial, aqui seria 5,
tira uma unidade 4, tira uma unidade do 4, 3, até chegar ao 1. Como aqui é n mais 2, se eu tirar uma unidade, aqui fica n mais 1. Se eu tirar uma unidade, quer dizer, n mais 1 menos 1, aqui fica n. É sempre bom entender que aqui é uma divisão. Evidente que aqui eu tenho n menos 1, n menos 2, n menos 3, etc, etc, até chegar à unidade. Ora, mas isso aqui eu posso parar aqui. Por quê? Porque o n fatorial é como se eu estivesse dando continuidade. Ora, isso vai ser dividido por n fatorial. Entendeu? Por n fatorial. Esse n fatorial com n fatorial corta. E eu tenho aqui 56. Ora, n mais 2, que multiplica n mais 1, é igual a 56. Então, isso é uma equação que vai cair do segundo grau. E eu vou encontrar o n. Então, nós temos que multiplicar n vezes n ao quadrado. N vezes 1 dá n, mais 2n, mais 2 igual a 56. Então, nós vamos ter n ao quadrado, aqui, mais 3n. Veja que se eu passar para cá dá menos 56, com mais 2, menos 54, igual a 0. Olha, isso cai numa equação do segundo grau. N igual a menos 3, mais ou menos. 3 vezes 3, 9. Menos com menos dá mais, né? 4 vezes 54, 216. Né? 4 vezes 4, 16. Vai 1, 4 vezes 5, 20, 21. Sobre 2. O n é igual a menos 3 mais ou menos 225. Raiz de 225 é 15, não é verdade? Tanto fazer, você sabe. 15 dividido por 2. E aí você tem duas respostas. Você tem 15 com menos 3 dá 12, com 2 dá 6, e você tem menos 18 com 2 dá menos 9. A gente sabe que o n é um número natural, é o valor de n, é um quantitativo, né? Quantos n? Não pode ser negativo. Então, sai fora e a resposta, né, n igual a 6. Quer dizer, então você tem 6 letras aqui repetidas para que dê 56 anagramas. Problema interessante. É porque você tem que usar isso aqui. Não tem caído questões assim não. Né? O Odair hoje avisou que está dando aula até às 9 e o Everton também. E até o Odair me pediu, professor, então, monta umas questões que você acha que pode cair. Eu não falei nada, né? Até eu peço licença de falar sobre isso, que o Odair não está. Mas é difícil, pô. Né? Como é que você vai? Né? Sei lá, é uma caixinha de segredos. A gente precisa estudar, mas dizer assim, o que pode cair é muito difícil. Né? A gente às vezes... Bom, agora, tem uma questão aqui, ó. Essa questão, essa aqui caiu na Garatiba. Né? Agora veja que é uma questão mais bem elaborada. Né? Eu já até fiz essa questão aí com vocês, eu acho, na resolução de prova. Então, olha só, a palavra Saquarema. Né?
sei se foi Mangaratiba ou Saquarema, né? Agora eu estou na dúvida. Mas vamos lá, Saquarema. A palavra Saquarema tem exatamente N anagramas, que começam e terminam com consoantes. Então, aqui nós temos, espera aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deixa eu botar aqui, 8, 9, são 9 letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá certo. Então, ele diz assim, a palavra Saquarema tem exatamente anagramas, que começam e terminam com consoantes. Então, começam com consoante, né? Vou botar consoante, e terminam com consoante. Só escrevi assim para eu entender. E possuem as 5 vogais sempre juntas. Eu vou botar quantas vogais são? A, opa, apareceu o U, né? O A, o E e o A. Então eu vou botar assim, A, aqui, U, A, E e A. Elas estão sempre juntas, ó. Sempre juntas. Sempre juntos. O valor de N é igual a... Então, gente, vamos raciocinar. Começa por consoante e termina por consoante. O que vocês me dizem aqui, usando aqui o princípio multiplicativo? Quando é que você usa aquela permutação, quando você usa o princípio multiplicativo? Pô, não sei, tem hora que a permutação, quando você tem, por exemplo, uma coisa única, né? Você tem uma palavra, quantas anagramas pode formar quase todas as letras, você tem um número. Eu acho que a permutação, você pode fazer usando aquilo que eu coloquei, né? Permutação de 3, 3 fatorial, etc. Mas quando está meio que separado, por exemplo, aqui, e você tem dentro desse problema outras situações, não sei, eu acho que aí você se apodera também do princípio multiplicativo. Então aqui, por exemplo, ele vai colocar consoante. Ele é uma consoante. Então, se você pensar, né, você quer botar consoante, mas quantas consoantes? Vamos ver o número de consoantes aqui. Número de consoantes. O número de consoantes que você tem aqui é 1, 2, 3, 4, na verdade. São 4. Ó. S, Q, R, N. Tá? O número de vogais está aqui, ó, né, que está tudo junto. Eu vou até botar aqui, acho que não vai precisar não. Número de vogais é 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Bom, olha, se eu quero escrever consoante aqui, né, eu posso botar uma dessas 4. Né? Quer dizer, não é que eu posso botar uma dessas 4. Eu posso botar o S, depois eu posso botar o Q, eu posso botar o R, eu posso botar o N. Então eu tenho 4 possibilidades de colocar ali, formando palavras, né? Mas quando eu coloco uma aqui, né, por exemplo, se eu colocar o S aqui vai sobrar 3 para colocar, eu tenho que tirar o S. Eu tenho 4, então aqui
eu vou ter três situações, certo? Muito bem. Agora, vamos supor que eu coloquei aqui, eu estou pensando, gente, que ninguém, eu botei o S, tá? E botei o M, quer dizer, então tem essas duas aqui, o S e o M. Aí, evidente que entraram duas letras, certo? Ora, como eu tenho 4, né, aqui vai entrar uma letra e aqui uma letra. Quer dizer, deixa eu só pensar aqui uma situação aqui, gente. Deixa eu pensar aqui. Aqui vai entrar consoantes também, né? Então eu tenho, caraca, eu tenho 4 vezes 3. Aqui, o que eu estou aqui, essas aqui vão permutar, tá? Vão permutar. Mas o que eu estou pensando aqui, Kelly, é o seguinte, é um problema chato. Porque se eu coloquei uma aqui, aqui eu tenho duas possibilidades, na verdade. Porque quando eu boto uma aqui e boto uma aqui, se eu tenho 4, sobra 2 para colocar aqui. Só para botar esse cara aqui uma, porque eu coloquei uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Só que aqui, no princípio multiplicativo, ficou 2. Agora, tá, isso aqui é uma coisa que eu estou vendo aqui, que eu vou deixar. Agora, na realidade, esse cara aqui, esse bloco, mexe com esses 3, né? Porque ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, ele tem que estar junto, mas não importa, ele vai permutar com esses 3 carinhas aqui. Então, vou até tirar aqui por enquanto, só para... Então, ele pode vir para cá, esse cara, esse número, essa letra aqui vem para cá, etc. Então, estou pensando aqui numa permutação de 1, 2, 3, tá? Mas, nessa permutação de 1, 2, 3, esse cara aqui está junto, mas não precisa estar nessa ordem. Então, eu preciso pensar nessa permutação aqui. Então, aqui é a permutação de 1, 2, 3, 4, 5. Alzir, mas você vai permutar esses 5, em cada mudança eu permuto 5, mas tem um detalhe, esses 5 eu tenho 1, 2, 3 letras repetidas. Então é uma permutação com repetição, porque o A e o A repete. Então, o que acontece? Eu vou ter 4, aqui eu tenho 2 letras, sei lá, acho que 2, vezes, tudo multiplicado, vezes a permutação de 3, vezes a permutação de 5, 3 a 3, vezes 1, né, que aqui era 1 aqui, no sentido de um carinho, e vezes o 3 aqui.
se eu tenho 2 vezes 4, 8. Permutação de 3 dá 6, né? Permutação de 3 dá 6 vezes. Esse cara aqui é permutação de 5, é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, vezes 3. Então, corto 3 com 3. 6 vezes 8, 48, vezes 20, vezes 3. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 4, 8 e 9. 960 multiplicado por 3. 3 vezes 0, 3 vezes 6, 18. 3 vezes 9, 27. E 1, 28. Não, mas eu estou achando que eu demoro aqui alguma coisa. Não, é isso que eu balancei aqui no programa. Eu não peguei, esse programa é complicado. Você bota, está pensando agora, né? Mas o que eu preciso só repensar aqui. É verdade, é verdade, é verdade. Perfeito. Porque eu pensei no princípio cativo, mas aqui é como se eu pegasse esse cara e movimentasse para cá e para cá. Aqui eu tenho 4 possibilidades, né? Eu tenho 4 possibilidades, aqui eu tenho 3, está perfeito. Está perfeito. Está perfeito. Aqui eu tenho 4, eu tenho 4. Se eu colocar aqui o S e eu botar o M, e vamos supor que aqui entra o R. Tá? Aqui entra o R. E aqui entra o que faltou? O que, né? O que? Tá certo. Aqui entrou o R e aqui entrou o que. Então não é 2, porque entra um aqui e um aqui. Então quando eu coloco, show, tá certo. Quando eu coloco, eu vou colocar 4 aqui, 4 porque eu posso colocar o S, o Q, o R e o M. Eu botei o S. Aqui, né, eu boto 3. Por quê? Porque o cara que entra aqui, ele não entra aqui. Então aqui tem 4, aqui tem 3. Aí eu estou pensando, se eu botar o S aqui e botar o M aqui, eu peguei, só para ver, eu botei o R aqui, que é uma consoante, e sobrou o Q que eu botei aqui. Então, quando eu faço isso, né, evidente, ao usar, em vez de botar o S, eu botei aqui o M, e aqui eu botei, sei lá, o Q.
Então aqui vai entrar uma outra letra e aqui uma outra letra. Então em cada situação dessa, conforme eu vou botando as letrinhas, aqui vai ficar uma letra aqui uma letra. Então, né, S, M, aqui R, aqui Q. Então agora eu vou movimentar esse cara para cá, único, né? Para cá ou para lá, esses dois. Então a permutação de 3. Tá certo? Então eu tenho 4 vezes o 3 ali, que eu guardei, né? 4 vezes 3, para o segundo indicativo. Eu tenho permutação de 3. Só que nessa permutação, em cada situação dessa, isso aqui mexe, troca. 1, 2, 3, 4, 5, que é a permutação de 5. Mas com detalhe, 2 são repetidos, 2 não, 3, ó, A e A. O U e o E não. Então eu tenho permutação de 5 com 3 letrinhas iguais. Então ficou 4 vezes o 3, até assim. Permutação de 3, permutação de 5, 3 a 3. Que dá, não 2.880, dá 1.440. Gente, desculpa, né? Olhei aqui, perdão. Isso que eu falei. Pensar assim na hora é pouco, mas faz parte. Não sei se vocês... Várias coisas. Não, o problema foi da IBAN, né? Foi do IBAN. Quer dizer, você vê, é um problema... Sinceramente, por isso que eu digo, gente, na hora, você vai dizer assim para mim, pô, Zé, na hora, como é que a gente vai fazer? Tem questões que, pô, o cara monta a questão, é fácil montar a questão, né? Mas quem está fazendo, às vezes ele pensa, tem que pensar, tu vê aqui, fazer o quê? Estou pensando, estou resolvendo, igual na prova. Já fiz essa questão, mas não lembro mais, ninguém decora a questão. Então você às vezes tem isso aí. Agora, você imagina na hora da prova. Então é estudar. Agora não adianta a gente estar querendo achar que é tão simples, porque não é. Então agora aqui, 6. Teve na prova da polícia, teve um simulado, o cara fez um simulado, aí botou eu tenho um grupo, né? Eu tenho um grupo de alunos que eu estou dando aula. Aí apareceu para mim, né, o simulado. Eu resolvi fazer o simulado. Então você pega o simulado, pô, tem uma questão de probabilidade que eu errei. Mas os alunos são pessoas que não me conhecem bem, mas eu acho que quando você vai dando aula, eles vão aceitando você. Mas é aquilo, eu dei mole, aí eu olhei e falei, porra, não tinha resposta. Eu falei, caramba, estou cometendo algum erro. Aí tive que refazer, porque a minha sorte é que a letra, a resposta que eu contei não batia. Aquilo me assustou, eu falei, opa. Mas aí eu refiz a questão, tive que pensar, demorou mais um pouco, mas no final a gente conseguiu. Mas é assim mesmo, às vezes acontece. Então a questão 6. Então vamos lá. Calcule quantos múltiplos de 3 de 4 algarismos diferentes, distintos, podemos formar com 2, 3, 4, 6, 9. 2, 3, 4, 6, 9. E se vocês respondem, ó, calcule, quantos múltiplos de 3 de 4 algarismos distintos? Então ele quer saber quantos múltiplos
gente, quantos múltiplos de 3 com 4 algarismos distintos, diferentes? Como é que a gente sabe que o número de 4 algarismos ele é múltiplo de 3? A soma dos algarismos tem que ser dividida por 3, perfeito. Bom, eu tenho esse cara aqui, 2, 3, 4, 6, 9. Então vamos ver, eu vou pegar o 2, somar com 3, não tem jeito, eu vou fazer somado com 4, somado com 6. Se eu somar 2, 3, 5, 4, 9, 6, 15, é múltiplo de 3, então esse cara aqui, o 2, o 3, o 4, ou melhor, o 2, 3, 4, 6, se eu perguntar, qualquer número com esse algarismo é múltiplo de 3, porque a soma deles vai dar múltiplo de 3. Agora, eu botei 2, 3, 4, 6. Como eu botei aqui é o 9, né? Se o 2, 3, 4 o 9 também é. Então, olha só, 2, mais 3, mais 4, mais 9, né? Eu simplesmente mudei aqui, em vez de 6, 9. Então, é uma mudança. 5, 4, 9, 9, 18. Então, esse cara aqui, se eu perguntar ele também, todos vão ser múltiplo de 3. Agora, se eu pegar esse cara aqui, 2 mais 4, porque 2 com 4, 6, mais 6, mais 9, vai ser múltiplo de 3, né? 12 com 9, 21. Também é 2, 4, 6, 9. Então eu botei. Agora eu não tenho mais, porque eu botei o 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 9. E o 2, 4, 6, 9. Não tem mais como eu formar ali a soma de 4. Porque se você botar aqui, ó, 3, 4, 6, 9, vamos pensar. 3 e 4, 7, 7, 6, 13, 13 com 9, 22, não dá. Se eu pensasse nesse aqui, eu também, nesse aqui não dá. 3, mais 4, mais 6, mais 9. 3 e 4, 7, 7, 6, 13, 22. Então esses caras aqui não pode. Então seria esse cara aqui que poderia entrar. Só. Então, quantos múltiplos de 3 com 4 algarismos? Olha, eu tenho essa situação que dá a permutação de 1, 2, 3, 4. Eu tenho essa aqui, 1, 2, 3, 4. Eu tenho essa aqui, 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui dá 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 4, 12, dá 24. Isso aqui dá 24. Isso aqui dá 24. Então, você tem a resposta 3 vezes o 24. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 6 e 1, 7, 72. Então, você vai ter 3 vezes 4, 12, 72 números múltiplos de 3. Aqui. Não sei se tem resposta, mas é isso, 72. Aqui, gente. Tem uma resposta, né? Quer dizer, letra C, 72.
Vocês entenderam, gente? Isso aqui já não acho tão difícil, não. Agora, vamos ver essa questão aqui, questão 7. Questão 7 diz assim: um automóvel, essa questão acho que caiu, cara, não sei se caiu no Profimate, a questão interessante. Um automóvel comporta 2 passageiros nos bancos da frente e 3 no de trás. Então, o automóvel ele tem 2 bancos na frente, né, e 3 bancos atrás. Então, está assim, 3 bancos atrás, 3 lugares. Calcule o número de alternativas distintas para lotar o automóvel com pessoas escolhidas dentre 7. Então tem 7 pessoas. 7 pessoas. 7 pessoas. De modo que uma dessas pessoas escolhidas nunca ocupe um lugar nos bancos da frente. Então, uma pessoa não ocupa um lugar no banco da frente. Então, são 7 pessoas. Uma pessoa não ocupa um lugar no banco da frente. 7 pessoas. 7 pessoas. A, B, C, D. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pessoas. Uma pessoa não ocupa o lugar no banco da frente. Então, vou supor que um carinha senta aqui, esse é o banco de trás. Então esse carinha sentou ali, sentadinho. Está sentado, né? Muito bem. Se esse cara sentou ali, então todos esses aqui podem mexer. Podem mexer. Pode mexer. Pode ir lá para cima. Pode mexer. Deixa eu usar isso aqui como arranjo. Então, eu posso fazer o arranjo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 a 4. Quer dizer, faço agrupamentos de 4, que é o caso ali. Quer dizer que eu posso botar esses caras aqui, trocar. Só que tem um detalhe. Esse cara também ele pode ficar aqui. Aí não muda toda a situação. Porque mudou um, muda a forma de arrumar.
esse cara também pode ficar aqui. Então, eu tenho 3 situações desse tipo. Agora, o A nunca vai lá para cima. Então, eu tenho o arranjo de 6, 4 a 4 é o princípio multiplicativo. Né? Como um cara está aqui, sobram 6, então é como se fosse. Quantos entram aqui? 6. Quanto entra aqui? 5. Quanto vai entrar aqui? 4. Quanto que vai entrar aqui? 3. Você vai ter. Caraca. Vezes 3. Então você tem 6 vezes 5, 30. 4 vezes 3, 12. 12. 3, 4, 12. 12 vezes 30, 360. 360 vezes 3, 3 vezes 6, 18, 1080. Caraca, deu volta. 1080. Sim, 6, 4 a 4. Não, o arranjo ele é. Espera só um pouquinho, gente. Espera só um pouquinho, só deixa eu. Porra, caramba, 7, né? Só um pouquinho, né? 7. Porra, tem 1080, tá certo. Gente, só porque o problema é chato. Deixa eu só refazer. Deu 1080, tem a resposta. Mas eu estou só pensando, deixa só. Olha aqui o que eu estou falando. Eu fiz. Porque o arranjo, gente, é princípio multiplicativo. Eu posso até mostrar como é que lá no livro aparece o arranjo. O arranjo é isso aqui, ó. Tá? Mas o que eu pensei? Olha só. Por exemplo, eu botei um cara aqui. Esse cara aqui que eu botei aqui, não quer dizer que seja o A, né? Eu posso botar um cara qualquer. Aqui, aí eu boto esse cara aqui. Eu tenho que olhar um cara que vai sentar aqui. Certo? Por exemplo, ele sentou ali. Pá. Ele sentou ali, ele não vai para o banco da frente. Os outros que estão aqui, eles vão mexer. Com esse cara sentadinho fixo, está coladinho ali. Aí os outros é que eu vou mexer. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vamos dizer assim, aí os 6, vai escolher um lugar. Então, por exemplo, aqui mesmo, né, no banco de trás. Então, tem 6 opções aqui, né, para botar ali. Um cara sentou aqui, sobraram 5. O outro, aqui sobraram 4, né, e aqui 3. Porque o motorista é o cara que está lá. Então, quando eu faço isso que está aqui, ó, eu estou arranjando, fazendo o arranjo dos 6, 4 a 4. O arranjo, volto a dizer, é princípio multiplicativo, mas como é que você faz arranjo? Eu gosto de fazer arranjo, quando eu estou dando aula lá para as crianças, eu digo assim, olha, eu não uso a forma muito do livro não. Eu digo assim, ó, esse 4 aqui representa o número de fatores. E você vai fazer, descendo sempre igual o fatorial, até contar a quantidade de fatores. Não é que, parou no 4 porque aqui é 4. Não. Essa quantidade aqui representa 4 fatores. Por exemplo, quanto é arranjo de 6, 2 a 2? 6 vezes 5, é isso? O que é isso? O que é isso? É um princípio multiplicativo.
você tem 2 lugares, você tem 6 pessoas. Aí você vai ter 6 opções aqui e aqui 5. Por exemplo, né? Quantas pessoas você tem aqui? Você tem 6 para sentar aqui. Uma sentou, sobrou 5, ficam 5. Então o arranjo é o princípio multiplicativo. É o princípio multiplicativo onde eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 em 4 lugares. Aí é 6 vezes 5 vezes 4. Porra, merda. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Perdão, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Aqui fiz besteira ali. Quer dizer, não é que é besteira, na verdade é 4 vezes 3. Então, vezes 3. Por que 3? Porque agora eu penso no A aqui, sentado no meio, isso. Você bota o A aqui mesmo. Entendeu, Kelly? Ou não? Você falou. Nenhum lugar. Não, acho que não é isso que ele está. Ele não pode sentar na frente, eu acho que é isso que ele diz. Ó, um automóvel comporta 2 passageiros nos bancos da frente e 3 no de trás, sabe que eram os bancos. Calcule o número de alternativas distintas para lotar o automóvel com pessoas escolhidas dentre 7, de modo que uma dessas pessoas escolhidas nunca ocupe um lugar nos bancos da frente. Então ele não pode ocupar um lugar no banco da frente, ele não pode ocupar um lugar no banco da frente, que eu entendo. Ele não pode ocupar. É difícil de entender, mas que eu estou entendendo assim. Você chega para uma pessoa e diz, ó, você não pode ocupar um lugar no banco da frente. Você tem 2 lugares, mas você não pode ocupar um lugar. Não sei, eu acho que na realidade você não pode ocupar nenhum. Confuso, mas na minha cabeça está dessa forma. Mas esse problema, assim, eu não sei qual é a resposta dele, eu acho que está meio 80, mas é um problema que caiu no Profimate. É um problema interessante. Bom, vamos fazer um último aqui então, gente. O que eu tenho aqui? Um automóvel, tá. Deixa eu ver isso aqui. Com os algarismos, podemos formar quantos números de 3 algarismos? Então, olha só, vamos fazer o 8 para fechar, tá? 8. Então, olha só. Com os algarismos 1, 2. Cadê a cara? Sumiu. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos formar quantos números de 3 algarismos? O que você me diz, gente? Entrou um problema aqui. Não sei se a gente já fez parecido. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, podemos formar quantos números de 3 algarismos? Perfeito. Princípio multiplicativo, né? Por quê? Ele quer que você forme com esses carinhos. Então aqui não tem aquela história dos algarismos significados, algarismo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ele quer que você forme assim. Então, pô, quantos caras eu posso colocar aqui? E ele também não fala, não pode repetir. Pô, se ele não fala, você pode ter 111, 222, 333, nada, sem problema nenhum. Então, quantos caras você pode colocar aqui? 6. Pode botar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos eu posso botar aqui? 6. Quanto eu posso botar aqui? 6. Então é isso aqui, pô. Ele voltou. 6 vezes 6, 36. Vezes 6, 6 vezes 6, 36. Vezes 6, 18, 19, 20, 21. Então você tem 216 números ali que você pode colocar. Tá bom, gente. Obrigado aí. Obrigado por tudo, por mais esse momento. Tá bom? Quinta-feira, vamos ver se a gente termina a análise combinatória quinta. Aí a gente tem, olha, geometria plana, é um peso, né? Geometria espacial e probabilidade, né? Probabilidade. Eu acho que basicamente a gente fecha esse ciclo aí, né? Eu acho que aí tem alguns detalhezinhos, né? Média, moda, mediana, acho que a gente não falou, mas são coisas mais simples. Agora eu acho que geometria plana exige um pouco também. E a probabilidade, né? Então acho que fica mais ou menos isso. Então tá, gente, uma boa noite, obrigado. E quinta-feira a gente tá junto. Valeu. Obrigado. Boa noite. Um abraço para vocês.